Muito bem, pessoal. Então, para a gente terminar as principais enfermidades fúngicas que ocorrem na rotina dermatológica de cães e gatos, vamos falar um pouquinho sobre a esporotricose, causada pelo micro-organismo fúngico Sporotrix schenck. É uma doença que ocorre fundamentalmente em gatos. Quer dizer que ela não ocorre em cães, professor? Não, ela pode ocorrer em cães, mas ela é mais importante e mais frequente nos pacientes felinos. A contaminação ocorre normalmente no contato de um gato saudável com um gato contaminado, principalmente por meio de brigas, de arranhaduras, com a inoculação direta do agente no tegumento do animal suscetível. Tudo bem? Do ponto de vista clínico, as lesões são muito características e elas são normalmente representadas por lesões ulceradas, frequentemente placas ulceradas, portanto lesões elevadas e ulceradas. Podem haver nódulos firmes com trajetos drenantes, tá? Então aquele nódulo cutâneo firme que drena a secreção serossanguinolenta. Áreas de alopecia circunscrita e crostosa, normalmente, como eu já disse anteriormente, ulceradas, principalmente em cabeça, orelha e depois se disseminando para o tronco, tá? A esporotricose é uma doença sistêmica, então ela não fica restrita apenas ao tegumento e ela traz potencial risco de vida para o paciente. Então ela pode se disseminar para outros órgãos, por exemplo, o sistema respiratório, causando importante enfermidade disseminada e potencialmente fatal. E olhem só, assim como a dermatofitose, a esporotricose também tem um aspecto zoonótico, portanto é transmissível para o ser humano, mas diferente da dermatofitose, que não é uma doença, digamos assim, tão grave do ponto de vista sistêmico, a esporotricose é uma doença muito grave, potencialmente deformante, e que a gente tem que ter muito cuidado no manuseio desses pacientes. Então estão aqui alguns pacientes com esporotricose. A gente nota esse felino com áreas alopécicas focalmente extensas, com lesões ulceradas, bordejadas por crostas hemáticas, né? Percebam as áreas de alopecia. Muitas vezes a lesão ela tem um caráter mais proliferativo, como que a gente vê aqui, né? Nodular, ulcerado, recoberto por crostas. É frequente que ela ocorra na região de plano nasal. Então está aqui um paciente com lesões alopécicas ulceradas e crostosas, aqui perfazendo toda a borda do pavilhão auricular, né? A região facial bem acometida por essas áreas crostosas e ulceradas. Aqui um maluco sem luva, encostando no gato, né? Essas fotos especialmente foram tiradas de artigos e livros, não são pacientes meus, mas já vão vir alguns que eu mesmo atendi. Aqui a gente vê uma doença muito grave, né, que tem uma extensa área de exudação com erosão e úlcera, muita crosta, né? Esse tipo de lesão frequentemente tem contaminação bacteriana oportunista, o que agrava ainda mais o quadro do paciente. E aqui um antes e depois, né? Uma área de extensa ulceração e destruição da região de plano nasal, com um recobrimento crostoso importante, e depois do tratamento com o reestabelecimento aqui da anatomia do tecido normal desta região. Aqui a lesão em seres humanos, para vocês terem um panorama e uma visualização da gravidade da lesão, né? Lesões nodulares, então percebam como as lesões nodulares são exudativas, né? Escorrendo secreção. Lesão aqui no membro inferior, caracterizada então por nódulos. A gente vê aqui no tronco todo desse paciente, aqui um aspecto mais deformante, né? Na lesão facial, pegando parte aqui do nariz. E aqui na face também desse paciente apresentando um caráter bem deformante. Então vocês perceberam o cuidado que a gente tem que ter. É uma lesão muito séria, muito grave e potencialmente deformante. Tá? Então muito cuidado na manipulação desses pacientes. Aqui já são pacientes meus com esporotricose, né? Essa aqui é a xereta, uma gata que se apresentou com lesões em placa ulceradas, na região facial principalmente. Aqui uma lesão infraorbital, em forma de placa ulcerada, com recobrimento crostoso hemático. A mesma paciente mostrando disseminação das lesões para a região de tronco, região do períneo aqui, né? A região perianal, perdão, mostrando lesões semelhantes.
No membro dela, a gente nota então na região distal próximo à unha lesões semelhantes. Perceba o potencial que ela tem de inocular esse agente, esse micro-organismo em um animal suscetível ou então num ser humano. Especialmente nesse caso aqui, eu dei uma sorte danada, porque um dia manipulando essa paciente, ela tentou me arranhar e eu estava com luvas e a unha dela pegou na luva que estava grudada na minha pele e rasgou só a luva e não rasgou a minha pele. Se tivesse rasgado a minha pele, certamente eu seria contaminado por esporotricose. Aqui um outro paciente apresentando rinite por esporotrix. Então veja a lesão aqui proliferativa dentro da cavidade nasal. Mesmo paciente apresentando lesão em placa ulcerada no membro torácico e na região de pescoço. E aqui um dos casos mais graves que eu atendi, né? O que eu falei para vocês da lesão destrutiva e proliferativa. Ele tem uma intensa destruição tecidual, a gente consegue ver inclusive as coanas, as conchas nasais dele, com proliferação importante, recobrimento crostoso, ulceração. Então você tem uma parte de tecido proliferativo e uma parte destrutiva da lesão. Evidentemente que uma lesão bem grave esse paciente apresentava. Bom, os principais diagnósticos diferenciais são as outras micoses profundas, porque a esporotricose é considerada uma micose profunda. Então, por exemplo, qual outra micose profunda? Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans. São exemplos de micoses profundas que entram como diagnóstico diferencial. E os processos neoplásicos, como por exemplo o carcinoma de células escamosas, também podem confundir o profissional na hora de identificar a lesão. Só que o diagnóstico é relativamente fácil e é feito por meio citológico. Então você faz uma lâmina por meio de imprint, uma lâmina de microscópio, passa sobre a lesão, ou então com auxílio de SOAB, coleta material da lesão, rola sobre uma lâmina de microscópio, faz uma coloração hematológica de rotina, com panótico, por exemplo, ou Maegrum-Aldgimsa, e olha no microscópio em imersão, em aumento de 100. E normalmente você vê o Sporotrix Schenck associado a uma inflamação do tipo piogranulomatosa. O que é isso, professor? Inflamação piogranulomatosa é aquela que vem repleta de neutrófilos e macrófagos. A cultura pode ser utilizada, mas novamente ela não é absolutamente fundamental, porque a citologia é bastante imediata na identificação do micro-organismo. Embora a gente ainda possa confundir na citologia o histoplasma com o esporotrix, isso não chega a ser uma grande preocupação. Então está aqui a lâmina, essa aqui é da xereta, né, aquele paciente que vocês viram anteriormente. Então eu vejo aqui macrófagos, essa célula com núcleo grande, né, citoplasma abundante. Ele está aqui rodeado por neutrófilos polimorfonucleares e dentro do citoplasma dos macrófagos a gente vê uma grande quantidade desse micro-organismo alongado, né, que a gente descreve como forma de charuto. Alguns são mais arredondados e essa forma arredondada é que pode confundir com o histoplasma, mas essa forma mais alongada aqui é bem característico. Núcleo hipercromático, um monte deles, né, que caracteriza aí o Sporotrix Schenck. Feito o diagnóstico, vamos tratar. E como é que é o tratamento? Não muda muito das outras doenças fúngicas, né, pessoal? É feito com cetoconazol shampoo, 2 a 3 vezes por semana, e um antifúngico sistêmico, principalmente o itraconazol, podendo ser utilizado também o fluconazol como uma opção terapêutica. E quanto tempo? Semelhante a malacese, o controle é clínico. Então, depois que as lesões cicatrizarem, desaparecerem, eu mantenho ainda o antifúngico sistêmico e tópico por pelo menos mais 30 dias nesse paciente. Muito cuidado no tratamento, na manipulação das lesões, porque, como já cansamos de dizer, é uma zoonose e pode acontecer contaminação humana e é nossa obrigação profissional alertar o tutor deste risco. Muito bem, pessoal, terminamos então as doenças fúngicas principais dos cães e dos gatos. Evidente que existem outras, mas são bem menos importantes, bem menos frequentes, então a gente vai ficar com essas três: a dermatofitose, a esporotricose e a malacesiose. A gente se vê no próximo módulo, onde a gente vai falar das doenças alérgicas de cães e gatos. Até lá, pessoal, um abraço!